pessoal, aqui é a Belanine do Criptografando Sonhos. Eu voltei depois de um hiatus de uma semana, mais ou menos. Eu queria pedir desculpa, mas é porque tá tudo uma correria. Eu acabei passando essa última semana terminando de revisar meu projeto. Ele tá pronto e agora tá na hora da gente tentar a sorte e eu espero que dê tudo certo. Pra quem não sabe, eu tô fazendo alguns testes para ver a reação das pessoas com relação a esse projeto literário. Eu vou deixar o link lá embaixo porque ele tá no Wattpad. Então deem uma olhada, confiram, comentem, que vai ser muito legal para saber a opinião de vocês. Dessa vez não é um desafio do Chiclete Violeta da Vicky. Sempre tive vontade de ler essa autora. Eu já conhecia de nome. Há muito tempo atrás, quando eu seguia a Pan Gonçalves, a garota It, ela falava muito dessa autora e eu sempre fiquei muito curiosa. E agora, finalmente, vou poder falar sobre ela. E assim, foi o primeiro livro que eu li dela e até onde eu sei, acho que foi o primeiro romance também que ela escreveu. Tem algumas ressalvas, algumas coisas que, sei lá, não funcionaram muito comigo. Eu tô falando da Sarah Dessen e o livro que eu escolhi foi o Dead Summer. Eu acabei pegando uma promoção sem querer na Saraiva aqui da minha cidade, de Santos, e eu consegui 3 livros dela em inglês e olha que os livros são bem mais grossinhos. Acho que os 3 eu cheguei a pagar uns R$60, então foi até que barato, considerando que é uma literatura estrangeira e tal, e tá em inglês. Vamos tentar, assim, falar o que eu achei. Pra quem não sabe, Dead Summer tem a tradução aqui no Brasil de Aquele Verão. Vai contar a história da Raven. É uma menina de 15 anos e ela é muito nostálgica, porque ela lembra todo o tempo de um verão que ela passou quando menor, quando os pais dela ainda eram casados, quando a irmã dela, que é 5 anos mais velha, ainda tratava ela bem, e ela tinha um namorado, essa irmã mais velha, que é o Summer. E atualmente, aos 15 anos, a Raven, ela é muito alta, ela tem mais de 1,80. A irmã dela tá pra casar com um garoto que ela acha meio estranho, porque antes a irmã dela era toda despojada e tava sempre rindo, sempre feliz. E agora ela é uma garota estranha que tá sempre estressada por causa do casamento. Ela e a Raven não se dão tão bem quanto. Os pais se separaram. O pai, ele tá pra casar com a mulherzinha do tempo, a Lorna. A mãe dela ainda tá passando por essa parte do divórcio. Ela tem uma melhor amiga, que é uma vizinha, mas ainda tá naquela parte do divórcio, voltando à vida e pans. E a Raven acha que tá tudo de cabeça pra baixo, porque a mãe dela às vezes sai, toda quinta-feira ela sai com essa vizinha, a irmã dela que não fala mais direito com ela, e ela sente saudade desse verão, desse último verão que eles passaram em família. Ela devia ter uns 8 anos mais ou menos, ou no máximo 10, e era tudo perfeito. E aí a todo tempo a Raven vai ficar falando sobre esse verão, como foi perfeito, como o namorado na época da irmã dela era super legal. E assim, eu entendi a mensagem da Sarah Dessen, e de certa forma eu gostei da mensagem da Sarah, porque ela fala dessa coisa das mudanças e como as mudanças impactam na nossa vida, e muitas vezes a gente não tem noção das mudanças, o que de fato aconteceu, porque às vezes a gente é muito criança pra entender o que tá acontecendo. Quando a gente é criança, a gente lembra muito das coisas boas, das partes legais e divertidas e animadas, e a gente não para pra pensar que teve uma outra história e que a gente não se recorda, que a gente não viu, ou que a gente era muito criança pra entender o que tava acontecendo. Basicamente isso a história. Assim, eu gostei da escrita da Sarah. Eu acho que ela faz uma coisa muito legal que eu gosto de fazer quando eu tô escrevendo, que é colocar você, situar o que tá acontecendo, e aí sem você precisar dividir o texto, você consegue encaixar as lembranças, o passado, toda essa coisa das sensações. Não que também seja uma coisa muito boa, porque assim, às vezes eu achava que tava chega a ser muito cansativo, porque a Raven, ela vive lembrando desse passado, ela vive lembrando desse verão, e atualmente a Raven acaba contando muito mais a história da irmã dela que tá pra casar, do pai dela que se casou com a mulherzinha do tempo, e ao mesmo tempo tudo que tecnicamente ela diz que tá desmoronando, que é a irmã casar. Chega uma hora que a mãe dela comenta que as duas vão ficar sozinhas e que seria legal se elas vendessem a casa, porque elas são só em duas, e pra isso na cabeça da
da Heaven, isso é absurdo, é totalmente desconexo, é algo que não passa na cabeça dela de ter que se mudar depois disso. E não sei, chegou uma hora que ficou muito chato, porque ela lembrava desse verão o tempo todo. Ela volta a ver o Summer aparece, ela acha que o Summer é o cara que vai dar todas as respostas pra ela, e ela vai começar a ver algumas semelhanças da vida dela com a do Summer, porque ele também tem pais separados, e ela vai chegar numa hora e falar, meu Deus, ele me entende. Ela não chega a se apaixonar por ele, mas ela acha que ele é o alicerce pra tentar, sabe, manter ela sã e manter ela bem nesse processo das mudanças. Como eu falei, a parte legal desse livro da Sarah é justamente a mensagem das mudanças. Só que é aquela coisa, eu não sei, ela é uma autora, ela escreve para jovens adultos, para young adults. É justamente o meu foco do projeto literário para jovens adultos, porque eu acho que é um público excelente para você aprender a lidar e você questionar e colocar, sabe, pensamentos para eles questionarem. Só que eu não sei, a Sarah Dessen, por mais que ela seja uma jovem, ela escreva para jovens adultos e a história dela seja algo totalmente contemporâneo, assim, atual, eu não sei, ficou muito a desejar com relação ao enredo, a trama, porque na maioria das vezes é contada em primeira pessoa, mas a Heaven tá lá contando uma história que ela não se abre tanto, ela só questiona sobre o verão e sobre a mudança, e mais nada na vida dela, assim, acontece. Ela tem uma melhor amiga que volta do acampamento, e ela volta toda apaixonadinha pelo menino que ela conheceu no acampamento, e fala que é amor à primeira vista e tal, e chega uma hora que ela fala pra Heaven que a melhor amiga dela não sabe o que é se apaixonar, porque a Heaven nunca se apaixonou, e aí eu achei meio estranho, de certa forma, porque se aos 15 anos, mesmo na época que a Sarah Dessen escreveu esse livro, meninas de 15 já se apaixonaram, nem que fosse de uma forma platônica, mas elas têm noção do que acontece quando se apaixona, e a Heaven não tem essa noção, porque ela é toda fechada e introvertida. Cara, ela teria tudo pra ser maravilhosa e super popular, porque ela tem 1,80 e poucos, e é estranho, porque tem umas partes no livro que tem uma modelo da cidade, né, a Gwendolyn, e a Gwendolyn, ela é muito famosinha, tipo uma Gisele Bündchen, e ela foi descoberta no shopping de Lakesville, que é onde eles moram, que é em Lakesville, acho que é esse o nome da cidade, e todo mundo fala que tem um desfile nesse shopping, onde eles vão encontrar novos talentos, e cara, tipo, eu fiquei pensando, por que eu não poderia ter colocado a Heaven pra ela tentar essa carreira de modelo, e ela acabar descobrindo que ela gosta de ser modelo, porque ela tem porte de modelo, ela é perfeita para ser modelo, e tipo, e a Sarah Dessen simplesmente não explora isso. Ela bate na tecla de que a história é lembrar do verão, aquele verão. E eu não sei, pra quem escreve pra jovens adultos, eu acho que é legal você colocar coisas legais acontecendo e dinâmicas. E assim, foram 198 páginas de um enredo que sinceramente, assim, ficou cansativo e ficou, às vezes, muito chato, mas a mensagem em si, quando você chega nos 3 últimos capítulos e aí você descobre o que aconteceu naquele verão para tudo mudar de certa forma, é o que torna a coisa legal. Mas aí eu fiquei pensando, tantas páginas pra isso, a gente sabe tem um mistério pra relação, pras atitudes, pras ações entre a Heaven e a irmã dela, pras ações da Heaven com o Summer e essa ligação que tecnicamente ela tem, e aí depois ela descobre uma outra coisa, sei lá, simplesmente comigo não funcionou. Como eu comprei mais outros 2 livros da Sarah Dessen, eu vi algumas resenhas, inclusive da Pan Gonçalves, falando que esse é mais fraquinho. Então eu acho que eu vou seguir essa linha de ler outros livros dela. Eu comprei também Os Bons Segredos, só que eu comprei em português, porque eu não achei em inglês. E aí eu vou ler também pra ver, assim, por que ela é tudo isso, porque, sinceramente, nesse primeiro livro, a Sarah ficou muito, assim, a desejar, que é uma pena, porque a escrita dela é muito gostosa e, como eu falei, eu gosto desse contraponto de você tá narrando a atualidade sem precisar fazer, sabe, fazer uma pausa na dinâmica do texto e na formatação, você já cai no próximo parágrafo já falando sobre o passado, sobre algo que você lembra. Eu achei muito legal e ela poderia ter aproveitado muito, porque a escrita dela é muito boa, mas
infelizmente não funcionou, pelo menos comigo por enquanto. Eu daria 3 estrelas, se eu pudesse estrelas, por causa disso. O final é bem legal quando você sabe, quer dizer, você já entende o que aconteceu, mas é legal quando tem essa confissão, esse diálogo entre as irmãs, e isso foi muito legal. Pena que não teve outros pontos dessa forma. E eu não sei, eu acho que faltou alguma coisa, faltou um certo aprofundamento, alguma coisinha a mais na personagem principal, na Heaven, porque por muitas vezes ela era muito cansativa. Se vocês já leram Sarah Dessen, deixa o recado aqui embaixo e fala qual o melhor livro da Sarah, qual deles eu tenho que continuar lendo. Eu tenho Just Listen, eu tenho um outro que ele tá ali em cima, no estante que não dá pra vocês verem. Eu tenho Just Listen, eu tenho mais um outro que eu não sei qual é, e Os Bons Segredos. Então me digam qual deles eu devo ler agora. Então é isso, beijos e até a próxima!